chegar no palco do INC. Agora, o nosso caso número 2. Esse cliente, número 2, ele é um cliente que, quando ele me contratou, ele queria a manutenção das boas práticas do restaurante dele. Esse era o objetivo dele. Ele já tinha o manual, já tinha tudo implantado, já tinha as planilhas, já tinha tudo. Porém, ele me chamou porque ele achava que realmente precisava de alguém que ficasse ali constantemente, periodicamente, para tomar conta dos funcionários, para que todo aquele trabalho que foi feito ficasse realmente efetivo e que sempre tivesse alguém de olho, porque ele não tinha tempo para ficar de olho se estava tudo etiquetado, se estava tudo organizado, se os funcionários estavam fazendo as coisas de maneira correta. Porque, gente, querendo ou não, esses empresários, eles não conseguem ficar também de olho nas boas práticas. Por quê? Porque ele tem que estar disponível para a parte de compra, para a parte de venda, para um monte de outras atividades que demandam muito tempo deles. Mas, enfim, ele estava fazendo as boas práticas dele, fazendo a manutenção dessas boas práticas. Já estamos lá há uns 3 anos já, se eu não me engano. Ele tem um cardápio. Ele tinha, na realidade, um cardápio self-service muito bom. O restaurante dele lotava, era um sucesso o restaurante. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Com a pandemia, logo de cara, não sei se vocês se lembram, logo parou todos os restaurantes self-service. Foram os mais afetados, foram os restaurantes self-service. Porque com essa questão das pessoas, todo mundo pegar os talheres, se servirem, até antes da pandemia já era uma coisa meio assim, nem todo mundo aceita o self-service tão bem por essa questão de todo mundo ficar ali conversando sobre o alimento, pegando nos talheres. E com a pandemia, para mim, os mais afetados foram os restaurantes self-service. Por conta disso, desse problema dos restaurantes self-service que pararam, eles não deixaram os restaurantes funcionarem, ficou várias semanas fechado, nós começamos a focar no delivery. O que nós fizemos? Pegamos o cardápio que já tinha na casa, enxugamos ele, criamos um cardápio somente para delivery, um cardápio muito bom, pegamos o melhor do que a gente tinha na casa do self-service e transformamos aquilo no delivery, no cardápio de meio de delivery. A partir desse cardápio de delivery, nós também trabalhamos muito a parte do marketing. Quando a gente fala nós, é porque assim, eu trabalho numa parceria muito legal com os proprietários, onde eu consigo trabalhar essa questão do cardápio junto com eles, mas em cima do que eles estão querendo vender, tá? Eles que dão a cartada final, eles é que decidem quais alimentos que vão ficar ou não, mesmo porque eles sabem o público dele, ele já tem tudo isso programado, o que mais vende, o que menos vende. Então, em cima disso, a gente pegou esse cardápio do self-service, enxugamos ele, criamos então o nosso cardápio do Medo Delivery. Em cima desse cardápio do Medo Delivery, nós precificamos esse cardápio. Precificou esse cardápio porque as taxas do delivery são taxas normalmente um pouco altas. Então, se a gente não precificar ele corretamente, os empresários têm prejuízo. Novamente, essa questão do prejuízo e não saber precificar. Lembrando, gente, que assim, nem 60% hoje das empresas não sabem precificar o seu produto. Elas simplesmente precificam em cima do que o outro vende, tá? Deixando bem claro isso. Por isso que eu acho que isso também é uma linha muito boa para nós consultores de alimento. Mas, voltando ao nosso assunto, precificando todo o cardápio para colocar no delivery e não ter prejuízo nenhum. O empresário fez um trabalho de marketing muito legal e ele conseguiu aumentar bastante as vendas dele no delivery. O que aconteceu? Logo quando os restaurantes voltaram a abrir, ele decidiu: Aline, não vamos mais trabalhar então com self-service. Aí eu peguei e falei: mas certeza disso? Porque é um restaurante muito tradicional em estar servindo comida pelo self-service. Ele: não, Aline, certeza, não quero mais. E por mim, eu ficaria só no delivery. Os restaurantes vão abrir, eu vou voltar a abrir as portas, a gente vai receber as pessoas, mas se pudesse eu ficaria só no delivery. E realmente eu percebi que as pessoas que estavam preparadas e conseguiam organizar bem esse delivery, e tá aí um outro tipo de consultoria, saber organizar o delivery do segmento de alimentação.
Quem já tem esse delivery bem organizado, deslanchou na pandemia, não teve problema com vendas, tudo, gente, não teve mesmo, porque quem tinha isso bem organizado foi embora e conseguiu fazer as vendas bem certinho. Quando abriu os restaurantes, a gente reformulou o cardápio tudo novamente, porque agora ainda ia ter as pessoas que sentam. Não ia ter mais o self-service, mas ia ter os serviços à la carte. E uma coisa, gente, que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente quando a gente vai elaborar cardápio para o segmento de alimentação, é o seguinte: o cardápio para o delivery é um cardápio que não necessariamente tem que ser um cardápio do à la carte da casa. Por quê? Porque é totalmente diferente. Vocês concordam comigo, por exemplo, que uma pizza que a gente come, quando a gente chega na pizzaria e senta, é uma coisa, e que uma pizza que a gente pede pelo delivery chega outra coisa, na mesma pizzaria, com o mesmo sabor, do mesmo jeito, e não chega com a mesma qualidade? Então, quando a gente for elaborar cardápios, a gente tem que pensar muito nisso. Como que vai chegar esse meu alimento no delivery? Será que eu não tenho que deixar algum preparo, até mesmo para esse cliente finalizar na casa dele? Quais cuidados que eu tenho que ter? Será que a minha embalagem está ok? Será que eu preciso de uma cobertura de alumínio dentro dessa minha caixa para manter esse alimento mais quente? Então, tudo isso. Mas, quando as portas se abriram e a gente começou a abrir também para o à la carte da casa, desistimos do self-service e fomos para o à la carte, o ticket médio aumentou horrores. O que acontece? O buffet vendia bem e a casa vivia cheia, só que o ticket médio era baixo. O ticket médio era em torno de uns 25, 27 reais. Esse era o ticket médio da casa vendendo pelo self-service. Quando decidimos abrir com à la carte e não ter mais o self-service, nós ficamos somente no à la carte. E o ticket médio do à la carte ele foi para 35 a 40 reais. Porém, a casa não ficava tão cheia. Mas aí nós fizemos um segundo estudo e analisamos. Por mais que a casa não enchia tanto, mas o ticket médio era muito mais alto do que o do self-service, nessa análise valia muito mais a pena manter no à la carte com produtos melhores. Lembrando que o estoque ficou infinitamente mais reduzido, porque no self-service a gente tem que ter um estoque gigantesco de variedade, desde hortifruti, desde mercearia. No à la carte, a simplicidade, o cardápio é mais elaborado, mas a simplicidade do cardápio ele é mais enxuto. E isso facilita muito a cozinha, isso facilita as preparações da cozinha, os pré-preparo, a organização. Então, assim, eu acho que são esse tipos de ideias que a gente tem que trazer para os empresários, né? Esse dia a dia nosso de consultoria, trazer ideias para abrir a cabeça dele e trazer novas ideias para que ele mude aquele conceito antigo e consiga alavancar as suas vendas até mesmo durante uma pandemia.